Grande momento, linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Em meio ao Superman avassalador e o Jurássico que vai bater bilhão, nós temos aqui uma informação muito interessante. Eu já posso imaginar o cartaz. E aqui a gente tá falando de Homem-Aranha, Hulk selvagem, o Hulk dá texto, e Justiceiro. É uma belíssima trinca pra um filme, tá? Se o Homem-Aranha, Mãe Solo, já bateria bilhão, o Homem-Aranha com o Hulk selvagem e o Justiceiro pode vir até 2 bilhões. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, amigo. Torajazik, ó, é meio estranho, né? Doutor Estranho? Doutor Estranho, você colocar o Homem-Aranha, o Hulk e o Justiceiro, né? Justiceiro no nível de poder de luta, Não, zero. zero. Zero, ele não tem Né? poder. Não, então, aí fica meio, né? Mas se você coloca o Homem-Aranha e o Hulk, aí a gente tem um filme bem forte. É. Você precisa... O Homem-Aranha, dentro da Marvel, a gente tá falando do Homem-Aranha junto com o UCM, certo? Não vai ser um filme só do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, eu coloco ele nessas características, eu coloco ele muito parecido com o Deadpool. Você precisa colocar alguém, porque como a ameaça full, o final boss, não vai ser ninguém do universo do Homem-Aranha, então seria interessante você colocar algum Vingador esquecido pra aquecer o Vingadores. Esquecido e nerfado, né? Exato. Então esse filme do Homem-Aranha, ele pode ser um aquecedor. Ele vai ser um aquece, né? Um warm-up do Vingadores. Então você pode colocar outros personagens pra ir levando a saga. Porque assim, é um filme do Homem-Aranha, Vingadores, e aí tem um filme misterioso, que provavelmente seria o Doutor Estranho, e tchau, pessoal, acabamos com a saga. É uma saga mais rushada. É uma saga de quê? 3 anos. Ou 4 anos. 3 anos. Uma saga de pouquíssimos filmes, em relação aos 10 anos que a gente teve ali pra saga do Thanos. Então é um negócio mais rushado. Então se você coloca outro cabeça de chave, uma transição do Hulk selvagem. Ninguém quer ver o Professor Hulk. Eu odeio o Professor Hulk. Odeio o Professor Hulk, que eu lembro muito bem, né? O mãozinha de celular, né? Um dia eu ainda vou escrever um personagem parecido com isso. Eu nunca esqueço isso, a gente nem tinha canal na época. E como a gente sempre é muito sincero com vocês, eu lembro. Vai ter o Professor Hulk. Aí eu lembro, né? O Zezinho celular. Ele fica assim, ó. Meu Deus! Vai ter o Professor Hulk! Que diabo é Professor Hulk? Né? Então. Aí eu fui pesquisar, interessante nas HQ. Só que do fato como ele foi colocado no UCM, foi aquele, né? Aquela máscara da lacrate. Colocaram ele sem testosterona, porque naquela época foi construída, mas com o Mark Ruffalo, ele deve ter ajudado a escrever o Professor Hulk. Eu tenho certeza. Então, tira a testosterona. Meu, se você tirar a testosterona, não tem mais Hulk, cara. A base do personagem é a testosterona. Como o mundo não parece, né? Como o mundo entendeu as peripécias políticas identitárias dentro do cinema e o assalto, o sequestro dos personagens, parece que o mesmo público também tá rejeitando tudo isso. E aí eles vão voltar com o Hulk selvagem. Aí a gente... Homem-Aranha e Hulk, temos um... Eu lembro que a gente trouxe que tava rondando lá no Rumores, que teria um filme do Wolverine com o Hulk. Sim. Esse aí seria incrível. Eu acho que é mais chamativo do que o próprio filme do Homem-Aranha. Só que aí teria que ser mais 18, né? Porque a pancadaria do Hulk e do Wolverine não dá pra você ser suave.
Mas mesmo assim, nesse filme do Homem-Aranha... Esse filme do Homem-Aranha, ele tem que ser incrível, esse filme do Homem-Aranha. Não tem espaço, mesmo sendo... É meio o Jurassic Park aqui, tá? Mesmo se esse filme do Homem-Aranha for podre, ele vai bater bilhão. Porque é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o cabeça de chave absoluto junto com o Superman e o Batman. E ainda acho que... Eu arrisco dizer que hoje ele é mais popular que os dois. Que o Batman e o Superman. Concordo. O Homem-Aranha, ele tá Eu coloco o Homem-Aranha no mesmo nível do Batman. É. Eu coloco ele num degrau acima ainda do que o Batman, mas assim, um degrauzinho, certo? Então, mas esse é um pré-Vingadores, o filme do Homem-Aranha. Tem mais responsabilidade que o Quarteto Fantástico. Muito mais. Muito mais, porque a gente tá falando de um personagem que tá desde a primeira fase, digamos assim, né? Primeira fase, Guerra Civil, vocês entenderam. Tá ali, Tom Holland foi inserido, não desde o começo, mas desde uma fase 2, acho, né? Não vou lembrar a data certa. Mas esse filme do Homem-Aranha, ele é a entrada pro Vingadores. Lógico que esse filme ele tem que ser muito bom. Você tem noção que daqui um ano é Homem-Aranha, né? Exato. Aí vira o jogo, né? Porque a impressão que a gente tem aqui é que o Superman vai dar uma obliterada no Quarteto Fantástico. O ano que vem a Supergirl vai tomar a surra Vai tomar ali. desse Homem-Aranha. E você tem que aproveitar que você já tem todo um universo estabelecido, no caso da Marvel, você tem que aproveitar, no filme que você for fazer, joga todos os personagens na mesa. Fala assim, o que a gente tem aqui? A gente tem o Hulk, a gente tem o Thor. Pô, coloca a galera, coloca um trio, 4 personagens, 5, já pra fazer. O James Gunn fez isso sem ter o universo compartilhado. Perfeito. Ele já colocou um monte de herói pro jogo. Então, esse Homem-Aranha pode muito bem fazer isso. Vamos conversar um pouquinho mais então, galera. Interessante isso, tá? Mas antes, olha só. O Renda Máxima foi nomeado, tá? Para um dos principais prêmios internacionais de investimento direto do berço do mercado financeiro mundial, do Reino Unido. O Renda Máxima acaba de ser indicada ao Investment Excellence Awards 2025, em Londres, uma premiação que reconhece consultorias financeiras que realmente fazem a diferença na vida de seus clientes, com independência, excelência e resultado real. Você já imaginou ter acesso às mesmas estratégias usadas por milionários e clientes de alta renda para organizar a sua vida financeira e investir com segurança? Foi para isso então que o Renda Máxima criou o programa Checkup Financeiro 1.0, desenvolvido pelo nosso parceiro Diego Guimarães, que esteve presente aqui nos estúdios da Linhagem Geek, apresentando toda a estrutura e o suporte do Renda Máxima. O Diego, ele tem mais de 20 anos de experiência, inúmeras certificações, principalmente no segmento alta renda e no segmento private. E para quem que é o Checkup Financeiro 1.0? É para quem quer tomar decisões inteligentes com o próprio dinheiro, conquistar liberdade financeira e sair da dependência de bancos. É ideal para profissionais liberais, autônomos, investidores e famílias que buscam clareza, autonomia e crescimento sustentável. Se você busca segurança, estratégia e liberdade, você vai clicar no primeiro comentário fixado no link da descrição e vai saber muito mais sobre o Renda Máxima. Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, a confirmação da presença de Mark Ruffalo e Jon Bernthal no elenco de Homem-Aranha Um Novo Dia vem atiçando a curiosidade dos fãs sobre o quarto filme do herói no MCU. A possível união entre Peter Parker, Frank Castle e o Hulk sugere uma narrativa mais intensa, misturando ação urbana e ameaças incontroláveis. Segundo o insider Daniel RPK, o longa contará com o retorno de Hulk em sua versão mais selvagem e descontrolada. Em algum ponto da história, o gigante Esmeralda entra em rota de colisão com o Homem-Aranha e o Justiceiro, forçando os dois vigilantes, com métodos bem distintos, a formarem uma aliança tensa para enfrentar a ameaça. Ó, sabe o que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo aquele filme tipo Batman vs Superman, né? Guardadas as proporções, mas eu quero que vocês entendam o raciocínio. Como é que é a divisão dos blocos do Batman vs Superman? É o Batman contra o Superman, e aí depois os dois, depois da trocação, se juntam para enfrentar o apocalipse.
Aqui tá parecendo que eles vão seguir nesse modelo. Alguma coisa vai enfurecer o Hulk. Os dois vão ter que juntar forças para enfrentar o Hulk. E aí, num terceiro ato, vai surgir uma nova ameaça. E aí, os três vão se juntar para esta nova ameaça. Galera, assim, ó, o Hulk, ele é conhecido nos quadrinhos, nos cinemas, nos desenhos, pela sua violência e pela sua testosterona. Não existe código moral no Hulk, não existe espelho, não existe filosofia, não existe nada no Hulk. O Hulk é testosterona pura. Eu sei que quando eu falo a palavra testosterona, os lacrates surgem de suas catacumbas, né? E eles ficam... eles tremem, porque a maioria do lacrate tem testosterona abaixo de 100, né? É sojado, é fraco, não toma sol, coloca nome em planta, né? Não sabe nem o que é um crossover, não sabe nem o que é um stiff, mas passa longe, só deve saber mais sobre rosca direta, rosca alternada. Então, o que acontece? O Hulk, ele foi nerfado no Ultimato. Ele foi nerfado, isso é um fato. E a comprovação dessa nerfada foi na She-Hulk, que ele ficou ridículo. Agora, você trazer o Hulk original, o Hulk ali da Era de Ultron, o Hulk de Ragnarok, esse é o Hulk que todo mundo quer ver. Seria muito interessante, a gente até montou uma teoria aqui, ver como que o Homem-Aranha e o Justiceiro vão juntar forças pra lidar com o Hulk, que tem um potencial gigantesco de destruição. O grande problema do universo compartilhado é que você tem que explicar ausências, né? Por exemplo, no Thunderbolts, onde é que tava a turma? É que é uma turma muito grande, né? Onde é que tava toda a turma? Enquanto tinha um sentinela ali arrasando com a cidade. Então, esse é o grande problema de você ter um universo compartilhado. Onde é que, por exemplo, aqui vai juntar o Hulk e cadê o resto da turma? Cadê o Sensor? Cadê a Miss Marvel? Cadê a Capitã Marvel? Tudo bem, você pode dar desculpa. Estão fazendo missão lá. Cadê a Gaia? Eu quero a Gaia. Ou você, Marvel / Disney, você vai abandonar uma personagem feminina só porque ela é muito forte, logo você. Então você dá margem pra tudo isso. E esse já é um problema já desde o Eternos, né? Ixi, né? Cadê o Icaris? Com o Celestial lá, né? Cadê os Vingadores com o Celestial ocupando grande parte, saindo pra fora da Terra? Aqui de fora da Terra você vê a cabeça do Celestial. Então esse é o grande problema do universo compartilhado. E o grande problema da fase 4 e 5, que é a fase lacradora. Por isso que se perdeu completamente. Você tem incongruências ali na fase 1, 2 e 3? Tem, mas não é nada desse nível. Que mostra que na fase 4 e 5 a intenção não era fazer algo de qualidade igual às anteriores. Era você passar uma agenda. Mas eu acho que assim, o Hulk ele fez muito sucesso com a criançada também, desse jeito. Sim. O Hulk Smash. O Smash. E você teve lá na Guerra de Ultron aquela luta do Hulk contra Hulkbuster, mostrando o potencial destrutivo do Hulk. Eu acho que pode ter alguma coisa nesse sentido, mas só o Homem-Aranha? E o que o Justiceiro vai fazer com o Hulk? Vai tentar atirar nele? Qual é a grande ideia? Então tem muitas coisinhas aí pra você, mas é um bom trio, uma boa trinca, e eu tô achando curioso a ausência do Demolidor aqui, hein? Ainda nada de Daredevil. Mas, galera, tem uma teoria bem interessante aqui pra gente conversar, ó. O site Comic Book também indica que o pano de fundo da trama envolve uma guerra de facções criminosas em Nova York, com Peter e Frank combatendo o crime por vias distintas. A inserção de Bruce Banner na equação aconteceria quando ele é manipulado como uma espécie de distração, liberado em sua forma mais brutal para desestabilizar os heróis, enquanto os chefões do crime surgem com seus planos. Essa premissa remete a situações já vistas nos quadrinhos, mas de maneira mais distintas. Ambos os heróis já tiveram embates com o Hulk mais selvagem, porém nunca um team-up contra o Verdão. Se todos os rumores, ou pelo menos os mais recentes, forem reais, a trama do filme pode se desenvolver da seguinte forma. Atenção para esta teoria.
tá? Um grande confronto de mafiosos tomando conta de Nova York por conta do resultado final da segunda temporada do Demolidor. Crimaço, então tá no jogo. Crimaço. Crimaço tá no jogo, então. Que provavelmente vai criar um vácuo de poder onde criminosos como o Senhor Negativo podem surgir para dominar o submundo. Com o Justiceiro e o Aranha começando a atrapalhar os planos dos mafiosos, é muito provável que alguém como o Senhor Negativo possa fazer o uso dos seus poderes para controlar o Hulk e usá-lo contra os heróis. Seria uma interessante oportunidade de trazer de volta o Hulk de que todos gostamos e introduzir vilões da galeria do Aranha como o Cabeça de Martelo, Rosa e Camaleão. Vou dar um ponto aqui rapidamente. O Senhor Negativo, né, fazendo essa manipulação com o Hulk é a mesma coisa que a Wanda fez na Era de Ultron, né? O que a Wanda fez? A Wanda entra na mente lá do Hulk e o Hulk fica loucaço, destruindo geral. E aí o Homem de Ferro tem que tomar a frente. Se o Senhor Negativo fizer isso, vai ser um plot bem parecido, mas é isso que eu quero. Se é essa desculpa que a gente vai ter, que a gente tem que ter pro Hulk voltar a ser violento, destrutivo, mesmo overpower, boladaço mesmo peitoral, não é nem petrificado, né? O peitoral mesmo de gama. Verdão mesmo, grandaço. Eu quero, tá? Eu aceito. Você quer que eu te fale a receita de 2 bilhões desse filme do Homem-Aranha? Vai. Roteiro de graça, mais um, hein? Mais um roteiro de graça aqui da linhagem. O Homem-Aranha tem o código moral contra o Hulk, certo? Ele não iria nunca atacar o Hulk com o ímpeto de matar o Hulk. Ele ia tentar dar um jeito de neutralizar, só que é muito difícil. Muito difícil. Primeiro contato, teria que ter um contato com o Doutor Estranho ali, e seria interessante. Doutor Estranho entra de alguma forma na jogada, certo? Tá bem ali junto com o Homem-Aranha. Homem-Aranha com o código moral. Problemas de segurar o Hulk na força e pra segurar o Hulk na força, ia tentar ir com full power. Pode até ser uma outra forma de você desenvolver um Homem-Aranha diferente nos cinemas, que é bastante discutido nas HQs, que é quando, até com o Superman tem um plot parecido, do Homem-Aranha usar a sua força toda. Ele não usa por conta do código moral que ele tem. E aí você traz 2 personagens que não tem problema com essa moralidade. Deadpool e Wolverine. Você insere o Deadpool e Wolverine junto com o Homem-Aranha para os dois, só que aí assim, é difícil com o PG do Homem-Aranha, o Deadpool e o Wolverine. Difícil. Mas seria incrível o Deadpool e Wolverine falando, olha, a gente é mutante, a gente é imortal, pensa num plano que a gente não vai morrer e a gente tenta neutralizar o Hulk. Aí seria 2 bi. Aí você já coloca o Hugh Jackman de Wolverine com o Deadpool e o Homem-Aranha pensando numa forma de neutralizar o Gigante Esmeralda. Ou você traz o Thor. O Thor pra lutar contra o Hulk. Mas já teve essa luta, né? Mas aí... Inclusive tem uma das cenas mais incríveis, né? Porque o Bruce Banner tá descontrolado, aí quando ele volta ao normal, ele fala pro Thor, a gente lutou? Aí o Thor fala, lutamos. Ele, e quem ganhou? O Thor fala, ele. Então, esse é o problema. Aí ele fala assim, mas não faz muito sentido mas eu que ganhei, tá? Então... Essa cena é incrível, velho. Então... Porque assim, o Homem-Aranha não vai conseguir parar. Como é que vai ser o negócio? Então... Mas eu achava legal você inserir mais personagens bons com o Homem-Aranha, né? Você ter outros cabeças de chave junto com o Homem-Aranha e já começa a juntar os heróis. Sabe também quem pode ajudar? O Quarteto Fantástico. E aí você teria o Quarteto Fantástico junto com o Homem-Aranha. Aí seria legal uma trocação do Coisa com o Hulk. Aí você tem toda uma equipe pra parar o Hulk. Eu acho que também faz sentido. Não, o Justiceiro... lógico, meu. Não, o Justiceiro não tem como. Quem será que ganhava? O peitoral petrificado ou o peitoral de gama? Imagina. Que isso, hein, galera? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Mas esse filme aí é 1 bilhão garantido. Mesmo sem o Hulk e o Justiceiro, a gente tá falando dia 31 de julho, tá? É assim, a gente tá gravando esse vídeo hoje no dia... Que dia é hoje? 8? 7? É garantido o bilhão do Homem-Aranha, tá? Esse é 1 bilhão garantido. Mas com o Hulk e o Justiceiro, já podemos aí cogitar um 2 bi, hein? Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.